Boa noite a todas e todos e todes, que já incorporei agora na minha linguagem. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Estamos aqui nessa live toda terça-feira, às 19 horas. Eu marco esse bate-papo com vocês. Agradeço a presença de quem está aqui, já me seguindo. A ideia dessa live, que a gente faz uma vez por semana aqui no Facebook, é apresentar as nossas propostas do programa de governo. Como vocês sabem, a gente ficou 2 meses discutindo com vários técnicos da cidade, mais de 200 pessoas participaram de 7 reuniões temáticas, sempre reuniões virtuais, né, nesse tempo de pandemia, tomando todo o cuidado de garantir o isolamento social, garantir que as pessoas pudessem ficar em casa e contribuir, né, para diminuir a transmissão desse vírus que tanto nos aflige. Mas a gente conseguiu, apesar de todo esse contexto, né, difícil, apresentar uma primeira versão desse programa de governo que está disponível no nosso site, paularavanelli.com.br. Eu convido vocês a conhecerem o programa, a encaminharem sugestões e propostas. Lá no site a gente tem um formulário para que vocês também possam participar. Nós queremos que o programa seja um programa muito participativo, que ele realmente escute a comunidade, escute os bairros, que ele possa incorporar as demandas e as necessidades de todos os cubatenses. A partir desse lançamento, que aconteceu no dia 8 de agosto, eu tenho feito uma vez por semana, não, toda semana tratando de um tema. Então, a primeira semana eu tratei do tema da educação, na semana seguinte da saúde, e nessa semana o tema é políticas sociais. E aí, toda semana eu vou falar disso. Eu já postei vários cards sobre esse assunto, apresentando as nossas propostas, e agora eu estou fazendo essa live temática e eu convidei 2 pessoas que têm uma atuação muito forte na nossa cidade, nessa área da assistência social, que é o Pedro Costa, que trabalha no Exército da Salvação, lá na Vila dos Pescadores, e a Thaís Emídio, que é assistente social da prefeitura, né, trabalha hoje no Bolsão 8. Nós já temos temos já 17 pessoas aqui nos acompanhando, muito bacana, audiência. Vou agradecer aqui, tá, gente, antes de passar a palavra para vocês, o Durval, que está querendo nos conhecer melhor. Obrigada, Durval, pela oportunidade. O Diego, o Carlos Figueiredo, a Cleide, o Djalma, nosso pré-candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores, sempre acompanhando a gente. Obrigada, Djalma, pela audiência. A Hanna, querida, olha, a Hanna veio prestigiar a Thaís. Obrigada, viu, Hanna? Muito. A Hanna nos deu, né? Foi monitora de um curso que nós fizemos pela participação das mulheres na política, tanto eu quanto a Thaís. Foi muito bacana, né, Thaís, esse curso, um curso que eu recomendo, gratuito, um trabalho maravilhoso que a Hanna faz no país todo, mas até centrado agora, né, cada vez mais aqui na Baixada Santista. O Carlos também, que é um apoiador, que sempre nos acompanha, a Daniele, muita gente, olha aqui. O Djalma de novo, Tiago Pereira, olha aqui o Tiago também, diz que é fã tanto da Thaís, né, quanto de você, Pedro. Legal, legal. E o Wellington Valeu, Thiago. Borges, o Wellington, né, também nosso apoiador. Opa, apaguei minha luz. Nosso apoiador, Ao vivo é assim mesmo. foi secretário de Cultura, né, da nossa cidade. Então, eu convidei o Pedro e a Thaís para falar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários aqui em Cubatão. Antes de entrar no tema, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor. Pedro, se você puder falar um pouquinho de você, do seu trabalho aí na Vila dos Pescadores, só para o pessoal, quem não te conhece ainda, né, saber com quem está ouvindo, né, com quem está falando aqui a partir dos comentários. E depois a Thaís. Pode Opa. falar, Pedro. Boa noite a todos, né? Me chamo Pedro Costa, tenho 36 anos e atualmente estou, né, como auxiliar administrativo do Exército da Salvação, né? Uma organização de mais de 20 anos aí no município,
trabalhando nesse segmento de fortalecimento de vínculo com crianças e adolescentes, né, aqui no bairro da Vila dos Pescadores, também no Casqueiro, né, tá colocando para eles o lado bom da vida, né, que muitas vezes o pessoal olha para as comunidades e acha que dali não sai nada, mas graças às ONGs que tem espalhada, né, no município, dá para sair bastante fruto bom, né, E você das foi nossas um comunidades. jovem que foi atendido por esse projeto, né? E depois conta Como aí. diz, né, como diz um colega meu, eu fui resgatado por essa ONG, né, porque há 30 anos atrás a gente não tinha muito o que fazer. Ou era participar de uma organização, ou era entrar para a vida do crime. E graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de entrar para a organização e depois de algum tempo fazer parte também da equipe que nela se encontra trabalhando no momento. Que bom, bacana, Pedro. Thaís, também, pode abrir seu microfone aí. Conta aí, Thaís, você trabalha, você é assistente social da prefeitura, concursada, quanto tempo? Boa noite, Paula, Pedro, todos que estão nos assistindo. Satisfação estar aqui com vocês. Eu sou assistente social na prefeitura há 16 anos, completei esse mês. Parabéns. Parabéns! Parabéns, Nesses parabéns. tempos difíceis que a gente está vivendo, assim, 17 anos de prefeitura, é para ganhar medalhinha. Debutante. E nesses 16 anos eu entrei novinha, recém-formada, então minha experiência profissional, minha trajetória é basicamente dentro da prefeitura. E aí eu tive a oportunidade de passar pelo antigo Sincaf, que atendia crianças com direitos violados, a gente fazia um atendimento psicossocial, tive a oportunidade de participar da implantação do CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Depois eu passei 6 anos na habitação, né, então na Secretaria de Habitação a gente faz um trabalho bem legal lá nos programas, o trabalho social, técnico, dentro dos programas habitacionais, que é preparar as famílias, as comunidades para mudanças, né, para os conjuntos habitacionais, as situações de emergência como enchentes, incêndios. Então, a gente estava lá fazendo esse trabalho de amparo a essas comunidades mesmo, de assistência. E agora eu estou há alguns anos, passei pela Fábrica da Comunidade também, né, há pouco tempo. Ela tinha acabado de ser fechada, e aí eu passei, estava tentando reformular o programa da fábrica, que acabou virando uma oficina de costura, bem legal também, parceria com a iniciativa privada. E estou no CRAS há 2 anos e meio, no CRAS do Jardim Nova República, que fica no Céu das Artes. Então, lá a gente atende a comunidade do Bolsão 7, Bolsão 8 e Bolsão 9, que também é praticamente toda composta por conjuntos habitacionais, então é uma população que já vem de uma situação de vulnerabilidade, né? Quer dizer, estavam em situação de morando em lugares de risco, e aí foram para lá para ter uma condição melhor de moradia e de exercício da cidadania. E aí a gente está lá no território, tendo esse contato direto com a população. Perfeito. Olha, gente, nós temos já 31 pessoas. Vamos bater recorde aqui, hein, nessa live. Vamos bater o recorde do César aqui, da live sobre o racismo, que foi de super sucesso. Muito bom. Olha aqui, o Walter falando, né, que parabéns pelos assuntos abordados. A Hanna, que é fã de vocês. O Wellington falando que conhece o trabalho do Exército da Salvação, né? Sempre admirou muito o esforço dessa entidade. A Carla Vieira também, ó, reconhecendo a importância do trabalho do Exército que ele desenvolve, né? O Wellington dando parabéns para você também, Thaís. A Dulce, né, minha amiga. Aqui, ó, a Gracinha também.
A Gracinha, nossa conselheira tutelar, né? De olho aqui também na live. Muito bem, gente. Então, o sistema de assistência social, eu acho que ele evoluiu muito nos últimos anos, quando ele se estruturou num sistema único, né, de assistência social, muito à semelhança do Sistema Único de Saúde, né? Definiu melhor as atribuições entre o governo federal, os estados e municípios. Quando eu estava lá na presidência da República, eu acompanhei muito esse processo de fortalecimento do SUAS, dos conselhos, né, de criar conselhos nacional, estadual, municipal, né, o Pedro é membro do Conselho Municipal de Assistência Social. Acho que isso foi uma grande vitória em termos de fortalecimento da política, porque você tem aí um controle social mais forte da política, né, ela deixou de ser, digamos assim, uma visão muito assistencialista, né, da distribuição de cesta, né, da filantropia, para pensar, né, na assistência social como política pública, como referência para várias especialidades também, né? Entrou a questão das políticas específicas, como mulheres, idosos, a criança e adolescente, a juventude, né, e tantas outras que dialogam com a política, né, geral da assistência social. Aqui, ó, desculpa, que eu fui ver a Gracinha também falando que, cumprimentando aqui o Exército, né, que é grande parceiro do Conselho Tutelar. Então, eu queria conversar com vocês, assim, como é que esses avanços, né, aconteceram aqui no município, né, como é que se dá aqui a estruturação desses serviços aqui na Prefeitura de Cubatão, né? Eu quero também aproveitar a experiência de vocês para vocês me sugerirem propostas que a gente possa incorporar no nosso programa de governo, como é que a gente pode melhorar, né, essa área aqui na Prefeitura, que eu sei que, como todas as áreas, né, tem problemas, né? Eu posso dizer... eu tenho visto assim que existe um sucateamento das políticas sociais como um todo, na saúde, na educação, na assistência social, um problema muito grande na terceirização desses serviços, né, que não são executados mais diretamente pela prefeitura. Então a gente tem que, acho que assim, regular melhor a relação com o terceiro setor, né? E também melhorar a estrutura da prefeitura para trabalhar em parceria com o terceiro setor, porque não adianta a prefeitura lavar as mãos e jogar, né, para o terceiro setor. Ela tem que, de fato, ser uma parceira e construir junto a política, com muita participação popular, com muito controle social, para isso que existem as estruturas, né, criadas aí dos conselhos, né. Então, Thaís, podemos começar agora por você, assim, como é que você acha que está estruturado, você que já tem essa experiência de 16 anos aqui na prefeitura, né, qual a importância disso aqui para o município? Então, a assistência social, né, acabou, toda a década do ano 2000, praticamente, a gente passou por essa transformação, né, que foi uma sistematização desse sistema único da assistência, né, quando a gente começou a criar regulamentação para os serviços, né, então em 2004 foi criado a proteção integral, proteção e atendimento integral às famílias, que é o PAIF, né, e aí esse programa de proteção, o serviço de convivência está dentro do programa de proteção, porque aí você vai conseguir fazer um atendimento integral àquela família, né, não é um atendimento pontual. Então, para esse atendimento integral, ele prevê vários recursos, né, várias estratégias, né, técnicas. E a gente faz um trabalho social com as famílias, um trabalho continuado. Então, não é um trabalho pontual, né, como um plantão social que é pontual, ou uma cesta básica que é pontual. Você começa a ajudar aquela família a se reorganizar, né, para que ela possa ter uma autonomia. Então, não é só o Bolsa Família ou só a cesta básica, né, tem toda uma especificação desse serviço, né? E aí, em 2004 foi criado o PAIF, em 2009 foi regulamentado o serviço de convivência, né? Que vem agregar o PAIF, porque além da gente fazer o acompanhamento com as famílias, a gente tem que oferecer opções, né? E dentro do serviço de convivência, a gente consegue oferecer oficinas, rodas de conversa, grupos
onde aquele público, né? E a gente vai atender esses grupos que criança e adolescente, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. Então, são pessoas que estão, às vezes, não estão em situação de risco, mas a gente tem um trabalho de prevenção. Por isso que a gente está na proteção social básica, e por isso que a gente está na comunidade, que é para poder garantir a permanência do vínculo com a comunidade, a permanência do vínculo familiar. E aí a gente vai prevenindo situações como trabalho infantil, a gente vai prevenindo a evasão escolar, a violência doméstica. Perfeito. Negligência, né, maus tratos, com toda essa população que é tida como mais vulnerável, né, que são as crianças, adolescentes, idosos, as pessoas com deficiência. Então, a proposta da assistência, né, foi toda sistematizada em 2009, junto com a implantação do serviço de convivência, foi regulamentado também a tipificação. Então, todo o serviço da assistência é tipificado nessa lei, né? E essa lei, ela prevê toda a estrutura física que precisa para fazer esse atendimento, todos os equipamentos e todo o recurso humano, né? Todos os técnicos, os profissionais que eu preciso para oferecer um atendimento de qualidade para essa população e conseguir atingir os objetivos que se propõem, né? E esses objetivos garantir o direito à convivência, fortalecer essa comunidade e essa família na sua potencialidade de organização, de apoio comunitário e de proteção, né? Então, o que isso demonstra? Demonstra que o Estado vai estar presente na vida dessas pessoas, vai estar presente na comunidade. Então, o Estado se faz presente por meio da assistência pelos CRAS, né? E por esses serviços, então, quando a gente não tem esse serviço, né? Hoje, por exemplo, há pelo menos uns 4 anos, a gente está trabalhando nos CRAS com o esquema de plantão social. Então, a gente não está conseguindo fazer esse trabalho continuado, né? Então, o Estado, ele foi sendo toda aquela estrutura que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu muitos avanços, até 2013, mais ou menos, 2014, a gente estava com serviços bem estruturados, né? E aí, com o passar dos tempos, a gente foi perdendo os recursos, perdendo funcionários, né, técnicos, perdendo equipamentos, e aí os serviços foram sendo desestruturados, né? Então, eu acho que o desafio agora é a gente retomar, né, essa reestruturação, garantindo os recursos mesmo para que esse serviço, porque no papel ele é muito bem reformulado, né? Os seus objetivos são claros, só que na prática a gente precisa de um respaldo um governo que realmente se preocupe, né, com se importe e tenha condições de fazer funcionar. Não, perfeito, Thaís. Não, e é bem interessante que na semana passada eu fiz uma live aqui que falou sobre a estratégia de saúde da família, atenção primária. E você vê como tem muito a ver, né? Realmente é um sistema que é muito assemelhado e eles estão tratando da mesma coisa, é a prevenção, só que em vez de prevenção à saúde, a prevenção a todos os problemas sociais que podem surgir, né? Você fazer um acompanhamento prévio daquela família, isso com certeza é muito mais efetivo do que você tratar pontualmente o problema, porque você está tratando a causa, né, do problema e não só o problema. Perfeito, eu entendi. E Pedro, como é que é na prática aí? Como é que é? Você concorda com a Thaís aí desses avanços? Na prática, o seu trabalho. Sim, concordo, né? Nos 6 anos que eu estou aqui, eu peguei 2 fases. Eu peguei 2 fases. Eu peguei uma fase onde eu vi a estrutura que tinha, né? E depois eu fui vendo regredir, né? Com a não manutenção dos funcionários que tinha. E realmente, né? Acaba prejudicando assim quem realmente precisa dos atendimentos, né?
Só deixar um adendo. Eu não sou membro do Conselho Municipal, né? Eu participo das reuniões, mas eu não tenho uma cadeira. E todos aqueles que quiserem também podem participar, porque é aberto ao público. Não nesse período de pandemia. Fique em casa, pelo amor de Deus. Né? Mas, assim, como eu disse, eu peguei realmente essa parte, né? E, assim, nós podemos ver o antes e o depois online. Só está sendo online por causa da pandemia. Entendi. Né? E aí, com o isolamento social, eles preferiram estar fazendo online essas reuniões. Né? Até então, por causa dessa situação que está, né? Claro. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Muita gente. Então. Ó, o Berenildo também nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, coordenador do Programa de Governar da Educação. Ele está falando, ó, eu tenho certeza que será um ótimo debate, né? Parabéns. Olha aqui, ó, a responsa, quem está nos ouvindo. Erenita, que é nossa coordenadora dessa área de políticas sociais do programa de governo. A Erenita, A Erenita, que é nossa referência, né, Pedro? Em Cubatão, né, dessa equipe, né? A Erenita está aposentada hoje, né? Mas sim. Sempre foi uma referência na área de assistência social. Eu me lembro, ó, o Regis aqui falando, só antes de falar, a Irenita, eu me lembro na época que a Irenita foi secretária, tudo, em Cubatão, a assistência social de Cubatão era uma referência em toda a Baixada Santista, eu sempre escuto isso, eram as melhores equipes que tinham na região. Olha lá, o Regis, vai ter o professor, sim. Que gracinha. A Marta Regina também. Deu resultado. A Mônica é diretora de escola, também nossa pré-candidata, vereadora do Partido dos Trabalhadores. Ela está comentando aqui, ó, Cubatão falta um atendimento mais proativo, com parceria entre a Secretaria de Educação e Saúde, né? Ela falando aí da perspectiva dela, né, da educação. A Neia, que foi uma agente comunitária de saúde, com quem eu fiz a live na semana passada, também está aqui nos acompanhando. A Marta, a Bruna, também da educação. Ó, muita gente boa aqui, hein? Raquel, é sua amiga, Thaís? Que linda essa minha amiga. Deve ser você. A Bruna tá chamando gente, olha aí, ó, chamando o Walter, e o Walter, eu já tô por aqui. Legal, gente. Obrigada pela audiência. Só dando aqui, eu vou pular alguns, né, que estão só cumprimentando, não vou nem ler, mas a Gracinha falando, né, que o pai é uma das principais ferramentas do CRAS, porém não existe no nosso CRAS, ou seja, não temos CRAS. Somente o espaço físico que atende só o CAD único. Então, vamos falar disso? Vamos explicar isso, essa crítica que a Gracinha está fazendo? E também a Erenita, Pedro, está te pedindo para falar um pouco da importância do controle social e da participação dos usuários. Mesmo você tendo explicado, né, que não é membro efetivo do conselho, mas o fato de você estar participando ativamente, né, mostra que você dá importância para isso, né? Aí muita gente chamando aqui é meu amigo. Sim. Aqui, ó, também não é só vocês que têm amigos, meu amigo de faculdade, meu colega advogado, a Neia, ó lá, falando que assistência social e saúde são secretarias que precisam trabalhar junto. Isso é uma coisa também que eu gostaria que vocês comentassem, foi uma afirmação que eu fiz na live passada. Eu acho que a saúde, ela está mais, o Sistema Único de Saúde já está mais estruturado. Então, ele trabalha, ele já tem unidades territoriais, né? Ele divide toda a cidade por unidades territoriais da saúde. Se a gente não poderia trabalhar nas mesmas unidades territoriais, se isso não facilitaria a integração das políticas no território, né? Você trabalhar com agente comunitário, né? Em cada unidade, seguindo, né, essa regionalização que o SUS propõe.
A Dulce também falando aqui, ó, trabalhou 7 anos, né? Que é no fórum, ela trabalhou no fórum, não, no Fundo de Solidariedade, né? 7 anos, e também da relação do Fundo Social de Solidariedade com o trabalho da secretaria. O Alan, querido, o Alan contribuiu demais para o nosso programa de governo, quero agradecê-lo aqui publicamente, por estar acompanhando a gente. E ele falando do controle social, que é um eixo estruturante do SUAS, né? Que sem controle não existe o sistema único. A Bruna também concordando com a NEC, tem que trabalhar junto. Eu acho que a gente tem que pensar justamente isso, como é que a gente faz uma integração entre educação, saúde e assistência, né? Para que essas áreas, que não adianta cada uma ter uma política, elas têm que trabalhar muito de forma casada, porque os beneficiários são os mesmos, né? São cidadãos. Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente integra, né, essas políticas. Eu acho que você trabalhar com unidades territoriais, as mesmas unidades, você favorece essa integração. Mas é claro que isso não é um único elemento, a gente tem que pensar outros elementos que podem favorecer essa integração. Nossa, a gente tem tanta participação, se eu for mostrar tudo aqui, vocês não vão nem... Vamos parar aqui, depois eu mostro mais, senão não vai dar nem tempo. Já tem 40 pessoas aqui nos acompanhando, muito bom. Então, deu uma travada aqui. Não tem problema, já voltou aqui. Então, vamos pensar sugestões aqui para... Bem, acho que é melhor eu ler tudo, né? O Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, presente. O Alan falando da contribuição para a invisibilidade do SUAS. A Thaís e Pedro, parabéns, né? O Walter, o Michel também, da educação, né? Está trabalhando, não conseguirei prestigiar, mas vou assistir posteriormente, está ótimo. O Antônio José, nosso pré-candidato a vereador, também aqui nos acompanhando. O Antônio José, que é deficiente visual total, mesmo assim, todas as lives, ele está aqui, nunca falta, sempre contribuindo para o debate. Ele está falando, o Alan resgatando aqui que é preciso que os trabalhadores assumam seu protagonismo nos conselhos, em aliança estratégica com os usuários. O Robson dando também parabéns, Tatiana, o Fábio, Paula Ferreira. Isso, pronto, cumprimos aqui. Então vamos lá, vamos voltar. Como que vocês acham que a gente pode estar estruturando melhor aí essa integração que foi aí tão apontada? Pode começar, Thaís? Você tem alguma ideia? O que vocês acham dessa ideia dos territórios? Como é que então, hoje, né? Porque o que eu vejo, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo que está acontecendo na cidade? Vai na fé. Os CRAS, eles têm diminuído, né? Então, em vez de você descentralizar a política de assistência social, o prefeito está concentrando, ele está diminuindo os equipamentos sociais, diminuindo os serviços e concentrando as ações, né, lá no centro da cidade, em vez de você descentralizar para as comunidades mais carentes. Eu acho que esse trabalho que vocês estão defendendo, que é a proteção básica, né, a proteção social básica, ele tem que estar descentralizado, ele tem que estar no bairro. Então, a gente tem, na verdade, que fazer uma ampliação, né, desses CRAS. Tem que ter mais CRAS nas cidades, reestruturar os CRAS e tem que, eu acho, tentar trabalhar junto com a estratégia de saúde da família para ter uma integração maior aí das duas políticas. Sim, então, na verdade, o atual governo está indo na contramão, né? Então, ele está desestruturando os serviços públicos no geral. Então, a saúde e a educação, que possuem verbas carimbadas, já estão sendo desestruturados, estão sendo sucateados, quanto mais a assistência social, que não tem verba carimbada. Então, a gente poderia até pensar numa proposta de estabelecer uma porcentagem do orçamento municipal
para a assistência, e aí a gente garante essa continuidade, né? Se a gente conseguir aprovar uma lei que garanta esse piso, né, um mínimo de investimento na assistência, a gente consegue garantir que a continuidade das ações, né? Verdade, Então, Thaís. Porque você tem razão. Uma coisa que eu também tenho visto, porque assim, como eu acabei me especializando nesse tema do marco regulatório do terceiro setor, passa por mim todos os convênios, né? Ou hoje são chamados de parcerias com o terceiro setor. E eu estou vendo que a assistência social ela está praticamente limitada às emendas parlamentares. Então, se uma entidade não tem uma emenda parlamentar, né, não tem um vereador para se defender, ela não tem continuidade nos projetos. Então, a gente precisava assegurar mesmo um recurso do Tesouro, que a emenda parlamentar ela tem que ser um plus, né? Tem que ser algo a mais, né? E não... porque como ela é todo ano feita, e ela não necessariamente tem... Até é errado, sabia? Na emenda constitucional que criou a emenda parlamentar, ela diz que o projeto da emenda parlamentar ele não pode ter natureza contínua, porque ele é um projeto com começo, meio e fim. Ele é uma ação de fomento. Ele não é uma ação de colaboração, né, de contínua. E a gente tem que ter recurso do Tesouro para garantir as parcerias, né, de colaboração, já que a prefeitura não tem pernas e estrutura, né, para dar conta de todo o serviço em todo o território municipal. Então, aí nesse movimento de desvalorização dos serviços públicos, houve a desvalorização dos servidores públicos, então houve uma diminuição mesmo de profissionais, de técnicos, para poder dar continuidade às ações, e aí os serviços foram enfraquecendo e perdendo a sua característica que é prevista na política de assistência social, né, nas legislações e tudo mais. Então, se a gente conseguir garantir esse mínimo, se a gente estabelecer um fluxo de referência e contra-referência com as outras organizações do território, né, e do município, né, então no território a gente tem o quê? Tem as escolas, a gente tem associações de bairro, a gente tem as unidades básicas de saúde e as organizações sociais, né, lá no Bolsão a gente tem o ADRA, né, o ADRA faz o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos lá atendendo aquela região. Mas não existe um trabalho efetivo de referência e contra-referência com os técnicos do CRAS. Né? Então, porque o PAIF não funciona hoje no CRAS. Né? A gente trabalha mesmo em regime de plantão. Né? Então, a gente retrocedeu muito. Né? Como era lá no começo que a gente fazia aquele plantão dentro das UBS, as assistentes sociais ficavam nos postos sociais dentro da UBS, a gente retrocedeu bastante dentro da política no município. Então, a proposta é essa, de criar esse fluxo de referência e contra-referência, garantindo essa interlocução entre os profissionais da saúde, da educação e da assistência. E as organizações sociais também. Perfeito. Pedro, você quer falar alguma coisa? As organizações estão para ajudar, né? As organizações estão como um braço do poder público, né? E não estão, né? A gente quer ajudar, digamos assim. E muitas vezes a organização no bairro ela é a referência, porque, digamos, o CRAS do Rubens Lara, que era para sair, ainda não saiu. Então, assim, o pessoal da Vila dos Pescadores tem que se deslocar até o centro de Cubatão, né, para ver se vai ter alguma atividade ou não. Né? Então, isso complica bastante o serviço. O PAIF, muitas vezes, a organização tem, que é um acompanhamento que ela tem, né, com os seus atendidos, né, mas os CRAs não. Por isso que eu falei lá na frente. Eu peguei aquela estrutura que tinha, e aí o pessoal fazendo por território, e aí quando foi perguntar de território, no SUAS também se baseia no território. Não é só no SUS, o SUAS também, né, da assistência social. Então, é todo um leque, é uma gama muito grande para ficar só em um bairro e no outro não. Né? Antigamente existia, como bem a Thaís lembrou,
ficava realmente, era um plantão da assistente social no bairro, porque se acontecesse alguma coisa, a assistente social estava sabendo. Agora, para até chegar no centro, né, fica complicado. E respondendo aí a Iranildo, é assim, realmente a população tem que ir para essas reuniões, porque elas têm que saber o que está acontecendo no seu município. É muito fácil ficar em casa e só reclamar que nada muda, nada acontece. Então vamos lá, vamos participar, ouvir, né, o que está acontecendo no município, porque lá tem várias propostas, né, que vêm do governo, e mesmo se você não tem cadeira, você pode dar a sua opinião. E a sua opinião sempre é bem vista, né, porque você é um munícipe, você está ali para não gerir, mas pelo menos aconselhar, que nem o nome diz, conselho, para aconselhar, para melhorar o seu município e, consecutivamente, seu bairro, né? Perfeito, Pedro. Até, olha, a Bruna está até falando aqui para mim, Paula, concordando com a Alan e agora com o Pedro, né, que fala da importância da participação popular, ela propõe que a gente faça uma live só sobre isso, conselhos municipais. Bruna, eu acho muito bacana. Vamos fazer sim. Vai ter na semana que vem, provavelmente, é uma boa oportunidade para a gente tratar desse tema, porque a gente vai tratar justamente do eixo do programa de governo que fala sobre participação popular. Nosso programa de governo ele está estruturado em 7 eixos. Né? A política social abre o programa, né? Saúde, educação, né? Assistência social e as políticas específicas. Mas depois a gente tem um eixo que trata da gestão democrática e da participação cidadã. Eu também acredito que só dá para melhorar a gestão se a gente incorporar a participação social como um método de governo. Ela tem que estar presente em todo o ciclo de gestão, né? Na elaboração da política, no monitoramento da política, né? Porque não é só também um momento. Eu acho que isso também é muito mal feito. A gente tem uns conselhos aqui na prefeitura, que é um conselho para inglês ver, né? Que se reúne, não trata do assunto, né? Eu participo de um conselho representando a sociedade civil, que é o Conselho da Condição Feminina, e a gente faz um esforço enorme para participar da política. Mas, por exemplo, o governo não vai. Né? Então, aí qual é a nossa capacidade, né, de aconselhar o governo se o governo não está ali para nos ouvir? Nenhuma. Então, nós ficamos lá discutindo propostas, né, discutindo intervenções, mas a verdade é que nós não temos participação na política que é feita pela prefeitura. E o conselho ele tem um papel que é participar da política, né, da elaboração da política. Isso, o Alan está falando muito disso, né, contra o desmonte. Ele fala que a questão do financiamento fundo a fundo, né? Que ele fala como foi o avanço, né? Que foi isso desse sistema fundo a fundo, porque ele permite que o financiamento seja mais republicano, que você não dependa, né? De políticos, né? Ou de influências políticas para estabelecer convênios com o Estado, né? Com o governo federal, que vem fundo a fundo, vem regulado. Olha, Thaís, o Wellington está perguntando assim, se você sabe quantos técnicos existem hoje na administração. A Irenita aqui fala que precisa ter vontade política para fazer essa integração que a gente está falando, da saúde, educação e assistência social, porque o cidadão é o mesmo, né? Sem estar subalterno à saúde nem à educação, devem somar para a superação dos riscos. Perfeito, Irenita. Irenita é nossa professora, como sempre. O Lincoln, um grande amigo da área da cultura, mas está aqui, ó, participando também. E ele fala, ó, Thaís e Pedro, parabéns, né? É possível abordar sobre boas referências de projetos de redução de danos ou de demais políticas para a população em situação de drogadição? Ele está perguntando sobre esse tema aqui. A Lívia acabou de chegar para participar. Está aqui, ó, a presidente do nosso conselho da Condição Feminina, a Carol Torres, também prestigiando. A Zezé, querida companheira do Partido dos Trabalhadores.
A Jane, é isso por aí. Aqui o Alan, é fundamental construir ações conjuntas e interconselhos. Isso é uma boa proposta também que o Alan falou. Foi uma experiência que a gente teve na presidência da República. Sabe que foi criado um fórum interconselhos. Então, se criou todo um sistema nacional, né, de participação social, e você tem os conselhos nacionais. E aí se fazia um fórum entre os conselhos para discutir como favorecer a integração dessas políticas. Isso é uma coisa que a gente poderia também fazer aqui em Cubatão. Não custa nada, né? Não tem investimento nenhum. É criar um evento, né, com uma periodicidade, por exemplo, uma vez a cada 6 meses. Fazer esse evento reunindo todos os conselhos da prefeitura para discutir a integração. Bem lembrado, Alan, vamos incorporar isso no nosso programa de governo, que é uma proposta muito boa. Ainda mais, você pode discutir o orçamento, né? É obrigatório, pela legislação, a gente fazer audiências públicas, né, para discutir a lei orçamentária antes de enviar para a Câmara. E a própria Câmara, né, tem obrigado. No entanto, eles fazem isso só pro forma, né? Faz aquela audiência sem avisar ninguém participa, e aí tá para cumprir tabela. A gente poderia fazer esse fórum interconselhos para discutir o orçamento do próximo ano, né? E tentando pensar, né, em como que um trabalho pode complementar o trabalho do outro e aproveitar melhor os recursos públicos. Eu acho perfeito. Então, Paula, eu acho que essa questão da participação popular, da participação cidadã, é uma questão cultural, né? Então, para você mudar essa cultura e as pessoas voltarem a acreditar que vale a pena participar, que a participação delas realmente é importante e faz a diferença, a gente precisa empreender um processo de incentivo, de base, né? Por exemplo, o serviço de convivência familiar, ele tem como objetivo, né? Um dos objetivos dele é isso, é estimular, levar informações sobre direitos e sobre a participação. Então, como você pode participar, né? Você pode participar desde a APM na escola, né? Do conselho escolar, até o seu própria associação de bairros, né? E aí você vai promovendo essa participação dentro do próprio CRAS, dentro do próprio serviço de convivência, nos grupos, você vai fazendo uma introdução aos processos democráticos, né? E essa vivência falta bastante, não tem isso no dia a dia para a população, nas escolas não tem grêmios estudantis, então essa cultura, ela realmente precisa ser como eu posso dizer, revista, sim, estou né? Entendendo o que você está falando, tá certo. Entendeu? Tem... Eu acho que é isso. E o programa de... Eu acredito que lá no Exército da Salvação eles façam isso também, porque o projeto lá é realmente muito bom. Como que Conta aí, Pedro. Nós fazemos sim, assim, porque nós temos uma metodologia que os usuários eles participam das discussões, né? Então, muitas vezes a gente pergunta, olha, como que foi, nós temos uma planilha que é como que foi essa atividade para você. E aí, se gostou, gostou, se não gostou, não gostou. Até então, para a gente estar melhorando, né? É sempre melhorando. Mas o que eu vejo também que falta muitas vezes é a resposta. Então, por isso que muitas vezes os munícipes, como eu posso dizer, eles não botam muita fé no que é, porque eu chego e pergunto para você, e aí, tá tudo bem? Você fala, ó, não, precisa mudar isso. Mas eu não te volto para falar, olha, isso eu não consegui fazer, mas isso daqui eu vou fazer. E Verdade. isso já vem vindo de anos e anos, né? Vamos fazer o plano anual aí, né? Esqueci o nome agora, né? O orçamento participativo. Sim, sim. Né? E aí tem em todos os bairros tem todas, aí o pessoal participa em loco, né? Reivindicando, discutindo e tudo. Só que depois, o que aconteceu com esse plano participativo? A gente não sabe se deu certo, se não deu, né? Então eu acho que esta resposta falta,
Porque quando... e aí é uma prestação de contas, vamos dizer assim. Porque quando eu começo a prestar conta para um atendido, para um usuário, ele começa a se empoderar. Fala, ó, tá vendo? Eu falei aquilo e alguém ouviu e levou a ideia para frente. Olha, tá vendo? A gente se reuniu, conversamos e chegamos em um acordo e conseguimos melhorar a situação. Né? Então, assim, eu acho que essa resposta, né, é bem vista. Não só o vem a mim que está acontecendo hoje. E é isso que acontece, pelo menos, no Exército. Né? A gente, com os usuários, nós temos as nossas rodas de conversa com ele, a nossa assistente social, a nossa psicóloga, conversam com eles, com as crianças também, e todo mês a gente tem avaliação, para eles verem como que está, se eles estão gostando, se eles não estão, o que eles gostariam, né, de fazer no futuro próximo, e aí, mediante ao possível, né, a gente dá uma resposta para ele. Perfeito, não, muito, muito bom. E isso que você falou é isso mesmo, Pedro. O principal problema, né, da participação social, eu acho essa devolutiva, né? Muitas vezes a gente vai, escuta, mas a gente não volta para dizer o que aconteceu. E aí as pessoas cansam, né, de ir lá e se mobilizar. Então, uma das propostas que eu tenho no programa de governo é o orçamento participativo, mas hoje, pela emenda constitucional, que garantiu essas emendas parlamentares impositivas, ela garantiu 1,2% para emendas impositivas dos parlamentares. Então, eu estou querendo garantir no meu programa de governo o mesmo percentual para o orçamento participativo, de forma obrigatória, entendeu? Impositiva, igual é a emenda parlamentar, né? Então, assim, porque aí sim, aí eu jogo para valer, porque não pode ser assim uma consulta, tipo, aí faço toda uma consulta, depois eu vou ver se eu quero ou não fazer aquilo que foi consultado. Então, assim, e 1%, né, não vai comprometer o orçamento da prefeitura, né? Tem um orçamento de 100, eu estou falando de 1, né? Se a gente conseguir colocar para deliberação, né, da comunidade 1%, como fazem os parlamentares, já dá para fazer muita coisa. Você vê que hoje a gente praticamente o prefeito está governando essas áreas através dessas emendas parlamentares. Então, 1% é bastante recurso. Né? Sim. Então, a minha ideia é garantir 1% também para o orçamento participativo. E eu acho, isso que você falou também do ciclo de gestão, aquilo que eu falei do ciclo de gestão é a mesma coisa que você falou, é você garantir que a população ela participe não só da elaboração da política, mas que ela controle a execução e ela controle o monitoramento. Isso é uma coisa que a gente procurou evoluir muito no marco regulatório do terceiro setor, que é uma lei bastante avançada para o Brasil, porque ela é uma lei que busca mudar o paradigma. Porque antes a gente fazia convênio com as entidades e a gente ficava fiscalizando a nota fiscal, né, o quanto gastou, se fez licitação ou não. Essa nova legislação, o marco regulatório, ele procura mudar o paradigma. Ele fala assim, eu vou fiscalizar metas. Então, para que isso seja efetivo, eu tenho que ter meta. Então, ó, meu termo de fomento, meu termo de colaboração, né, minha parceria, ela tem que deixar clara qual que é o diagnóstico, né, de onde eu estou saindo e aonde eu quero chegar, e quais são os indicadores que eu vou usar para medir a eficiência dessa política. E aí eu tenho que ter a comissão de monitoramento e avaliação, né, para ver o cumprimento das metas. Tudo isso já existe no papel, só que na prática não funciona. Eu sei porque eu estou lá na prefeitura, na procuradoria, e eu vejo todas as parcerias, e assim, é tudo para inglês ver, como a gente brinca, né? Faz uma ata fingindo que teve reunião, faz, né, um relatório fingindo que teve uma avaliação, e aí, então você tem que ter muita vontade política para mudar mesmo a cultura, né, administrativa, para que esses compromissos sejam verdadeiros. Eu acho que a melhor forma de mudar a cultura administrativa é fortalecer o controle social, porque aí a comunidade é que vai
obrigar, entendeu? Porque mesmo se eu for prefeita, o prefeito não consegue estar em todos os lugares, mas se eu puser centenas de fiscais da comunidade, né, essas pessoas vão trabalhar pelo bem comum, pelo interesse público, acho que funciona muito bem. E essa cultura da participação, ela não se dá só nesses espaços mais oficiais, né, como conferência, fórum, audiência. Ela também se dá nas oficinas de hip hop, por exemplo. Eu estava assistindo uma live ontem de uma menina do hip hop que ela se empoderou, né, por meio do hip hop, ela aprendeu que ela tem voz, que ela tem vez, né, e ela... Então, são essas oficinas, inclusive foi da Vila dos Pescadores, né, a Tônia. Foi incrível a intervenção dela. Então, são pequenas coisas, pequenas ações que já existem na comunidade, que às vezes a gente não conhece, e a gente pode, enquanto prefeitura, potencializar aquelas ações, firmar parcerias e dar visibilidade, né, para que aquela ação que empoderou aquela menina possa empoderar muitas outras meninas, e a gente ampliar mesmo esse arco, né, de intervenção. Legal, entendi, perfeito. Olha aqui, muita gente, gente, já vai daqui caminhar para o final. Mas aqui, ó, Maria José falando do velho e bom orçamento participativo. O Alan falando, ó, o princípio que o Pedro está usando vale para as conferências. Temos que garantir o monitoramento das deliberações das conferências, com prestação de conta, estimulando a participação. Wellington, as entidades assistenciais do município carecem de um apoio maior do poder público, no sentido de oferecer capacitação para a melhoria da gestão e captação de recursos. Verdade, né, Pedro? Uma coisa, por exemplo, que nessa legislação que a gente fez em 2014, lá no governo federal, o marco regulatório do terceiro setor, está previsto que a prefeitura ela tem que dar capacitação para as entidades. A prefeitura nunca fez isso. Nunca, não fez nenhum manual, né? A entidade ela não sabe nem como ela estabelece a parceria, porque não tem manual de prestação de contas. Então, eu imagino, né, o quanto você que trabalha nessa parte administrativa, o quanto você se desgasta para cumprir a lei, porque você tem que partir do zero, né? Não tem um manual que te ajude na execução dos recursos, na prestação de contas, né, do que pode ser feito, que não pode ser feito. Isso, pela legislação nacional, é obrigação da prefeitura fazer. E a gente aí, ó, quando eu cheguei de Brasília, em 2016, eu fiz a regulamentação dessa lei, né, até foi quando a gente se conheceu, né, Pedro, que eu fiz várias audiências públicas, e você estava lá, pelo Exército da Salvação, participando, discutindo a regulamentação municipal, eu me lembro bem, e de lá para cá, olha, já vai completar 4 anos, e até agora esses manuais nunca foram feitos. O site, a prefeitura tinha que ter um site no portal da transparência que apresentasse todas as parcerias, né, que mostrasse as metas, a avaliação dessas comissões, se elas estão sendo cumpridas ou não. Então, não tem transparência também, né, falta transparência. E aí, isso vai dando margem para discussões, né? Eu acho que e até suspeitas, né, de malversação de recursos, porque não existe. Por que não existe transparência? Porque não se quer dar transparência, porque alguma coisa errada tem, né? Que senão não precisaria, né, ficar escondendo. Aqui é o Alan, perfeito. O povo aprimora a gestão. Apesar que a Tônia nunca havia saído do bairro. E pensar que a Tônia nunca havia saído do bairro. Pois é. Então, essa questão do site, hoje eu fui procurar no site o nome certinho de uma secretaria, e lá não tem a estrutura da prefeitura com as secretarias. É uma coisa básica, né? Que é a estrutura da prefeitura, um organograma, não existe, os contatos das secretarias. No site não tem nem o básico, né? E aí eu fui procurar, na verdade, para eu poder falar com propriedade, o que a gente sente muita falta da interlocução dentro da própria prefeitura
por exemplo, os cursos que vieram para a Secretaria de Emprego não passam pelo CRAS, a gente não fica sabendo. Aí eu fui questionar e as pessoas falam, sai no site. Então, sai no site para a população em geral. Só que a população do CRAS nem sempre tem acesso à internet, né? E a gente, no nosso trabalho técnico, não está incluído ficar consultando o site para poder ter informação. Então, o ideal é que dentro da própria secretaria, todas as oportunidades pudessem ter acesso primeiro às pessoas de vulnerabilidade, né? As pessoas que estão ali já sendo assistidas na assistência, né? Então, eu acho que essa proposta precisa ser urgente, assim, né? Porque aí joga lá 30 vagas no site para a população no geral e a gente não consegue garantir aquelas pessoas que já estão tendo seus direitos violados, já estão vivendo em situações de risco. Perfeito. Olha, eu estava pensando aqui, né? O que seria um percentual adequado assim para garantir para assistência social no orçamento? Eu acho que 10%, sabe? A gente teria 25% para educação, 15% para saúde, 10% da assistência completa, 50% para as políticas sociais, entendeu? Eu acho que numa prefeitura como Cubatão, em que esse trabalho é tão importante, o enfrentamento das desigualdades sociais, eu acho que tem que ser a prioridade da prefeitura. Gastar 50% do seu orçamento com políticas sociais, eu acho que é o correto, é o que deveria ser feito. Vamos lá, gente. Se você conseguir, muito bom. Se eu não me Eu engano, acho. no último orçamento, na última conferência da assistência social, que teve o ano passado, nós discutimos um valor, uma porcentagem, eu acho que foi entre 3 e 5, né, na última conferência. E aí, assim, volto a repetir, não teve resposta, né? Eu acho que não teve nem a conferência em São Paulo. E aí, então, não teve por causa da pandemia, né? Nem a conferência estadual que queria ter. Teve a municipal, né? A conferência da assistência social, mas a do estado não teve, né? Mas 10% é um valor, assim, considerável. Até Bem, então, para você reestruturar toda a parte, né, dos CRAS, né, que atualmente elas estão bem precárias, né, e fazer convênios e fazer toda a roda funcionar da assistência social. claro, pensando, gente, ó, os 10% aí estaria embutido também o salário, né, das equipes, é tudo, né? Também não estamos falando de 10% para entidade, não, senão eu vou, né, Não, fazer uma falsa todo. promessa aqui, né? Não é Não, para sim. parcerias, né? A parceria estaria embutido dentro disso também, né? É um todo, né? Aqui. Então, não, perfeito. Bom, gente, a gente já está aqui, ó, quase uma hora, falta 2 minutinhos. Eu quero só passar a palavra para vocês fazerem alguma consideração final aí. Aqui, não, desculpa, olha, deixa eu mostrar. A Bruna fez um comentário interessante aqui, que é mapear as ações comunitárias e ampliar a possibilidade de ações pelas mesmas. É isso mesmo. Que vocês passar a palavra só para considerações finais aí. Começa aí, Pedro. É interessante, né? Interessante para até então você saber o que está sendo realizado no município, porque muitas vezes tem várias pessoas ou organizações fazendo trabalhos, né? E o próprio poder público não desconhece disso, né? E aí a gente não ficaria naqueles atendimentos mínimos. Eu creio que se a gente conseguisse, né, mapear realmente o que cada local tem, os nossos atendimentos aí iriam passar muito o que tem hoje. E iria ajudar muita gente também. Bom, eu acho que, ainda voltando um pouco sobre o serviço de convivência, os serviços,
como eu disse, existem muitas iniciativas, né, nas comunidades, como, por exemplo, esse grupo do hip hop, que eu quero conhecer, né, estou esperando passar a pandemia para a gente conhecer, mas a gente está conversando porque são iniciativas que vão fazer a diferença na comunidade, né? Então, hoje eles estão lá na Vila dos Pescadores, com certeza na Vila Esperança tem outra iniciativa que a gente ainda não conhece, né? Lá na Fabril tem o Coletivo Novo Paraíso e com certeza vai ter outras iniciativas que a gente precisa estar conhecendo. Então, esse mapeamento ele é essencial para a gente poder garantir que as ações sejam efetivas, né? E dizer que o acesso à cultura e a arte, né? As iniciativas artísticas vai fazer toda a diferença. É isso que essa interlocução, né, entre a cultura e as outras políticas vai fazer a diferença no protagonismo do cidadão, né? Então, muitas vezes eu vejo que alguns eventos a gente fez com intervenções culturais, e isso traz muita verdade, né? Traz a comunidade como ela é, né? E é com essa comunidade que a gente tem que lidar. Não são só as mazelas, não é só o lixo, não é só a palafita, não é só coisa ruim, tem muita coisa boa, né? Que a gente tira desses territórios, e é isso que a gente precisa valorizar, né? E é isso que a gente precisa realmente transformar em políticas públicas as potências dessas comunidades. Então, o serviço de convivência, ele é essencial para que a política de assistência, ela chegue em quem precisa dela. Perfeito. Verdade. Pedro, quer falar alguma coisinha? Para terminar? Uma hora. Não, é só concordar com a minha colega. Realmente, a gente tem que empoderar quem está fazendo bem, né? E tem vários locais que estão fazendo trabalhos excelentes e estão sendo discriminados, muitas vezes. Então, a gente tem que realmente abrir o olho para essas ações e chamar para perto, né? E não deixar isolado. Porque muitas vezes, quando você fica isolado, você acaba se desgastando, né? Ah, não vai para frente, ninguém olha, todo mundo só critica. E aí, quando a gente chama para perto e dá uma estrutura, porque Cubatão é grande, então Cubatão tem a estrutura, e dá a estrutura, possibilita as pessoas sonhar, aí vai longe. Perfeito. Ó, a Tatiana aqui, ó, falou: a comunidade periférica precisa muito das políticas públicas, políticas de assistência. É isso mesmo, Tatiana. Então, ó, eu acho que vamos trabalhar nisso, Thaís, até para a gente eu acho que até transformar isso numa proposta, né, de governo bem factível. Eu acho que porque assim, dentro do que eu chamo de políticas sociais, né, a gente está pensando em política de geração de emprego e renda, né, banco de microcrédito, então moeda social, né? E é isso, precisa ter recurso. E o próximo período, gente, que a gente vai viver serão anos muito difíceis, né? Esse momento, esse mesmo pós-pandemia, a gente já vinha num processo assim de diminuição das atividades econômicas, de aumento da crise econômica, aumento do desemprego, e a pandemia Covid-19 só agravou isso. Então, nós vamos precisar muito da intervenção do Estado nesse processo, para aquecer a economia local, para fortalecer, né, as comunidades, aqueles que mais precisam, para capacitar para postos de trabalho, né, para criação de organização comunitária, para criação de redes de economia solidária. Eu acho que esse vai ser com certeza o principal papel da prefeitura nesse período que está por vir. Então, eu acho que falar em 10% do orçamento não é exagero. Realmente vai ser necessário para tudo isso que a gente quer investir. Se a gente quer investir no combate às desigualdades, a gente precisa colocar dinheiro aí. Senão é só um discurso da boca para fora, né? Não é um discurso que se faz realidade. Eu sei, Paula, que o desafio não é pequeno, né? É um desafio bom, e eu confio muito na sua capacidade como gestora, entendeu? Em poder dar conta mesmo dessas propostas, desse programa de governo, e cuidar da nossa cidade,
né? Porque está muito abandonada, está muito triste de ver as consequências da falta de gestão. Então, eu confio em você e apoio sua pré-candidatura e conte comigo para o que você precisar. Cubatão, o nosso carinho por Cubatão, nosso afeto e nosso vínculo vai estar sempre junto com a nossa capacidade técnica e agir como mulheres também, porque eu acho que essa cidade está precisando mesmo de uma mulherada, né? E a gente vai conseguir juntos. Com certeza, Thaís. Obrigada, viu? Obrigada, Pedro, também, tá? Por ter colaborado aqui com as discussões. Foi muito rico para mim, muito proveitoso, viu? Valeu. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada a todos aí que Tamo acompanharam. junto.